Neste vídeo, vamos falar sobre a história completa da saga Fronteira Infinita ou Infinite Frontier, em inglês. Esta história é importante porque é o ponto de partida para o novíssimo multiverso DC. Novas mecânicas entram em ação. Novos vilões e ameaças aparecem. As políticas entre os universos do multiverso são afetadas pelos acontecimentos em Dark Knights, Death Metal, ou DKDM. Heróis que morreram ressuscitam. Heróis se tornam vilões. Vilões tentam se redimir. Personagens antigos voltam ao palco. Muitas coisas mudam. E é aqui que essas mudanças são mostradas. Edição 0. A história desta edição começa com vários seres conversando entre si falando que as coisas nunca mais serão como eram antes e que o novo destino não está mais tão certo e determinado quanto antes. Então, é mostrada a luz branca que vimos no final da saga DKDM, onde a Mulher Maravilha tinha mergulhado. Ela sai dessa luz com um novo visual. Os seres falam de Diana como sendo a salvadora do multiverso. Esses seres dizem que estão testemunhando o nascimento de um novo multiverso se expandindo em fronteiras infinitas e aqui descobrimos que os seres que estavam conversando são a Quintessência, o poderoso grupo cósmico formado pelo Mago Shazam, o Vingador Fantasma, Gunther, o Pai Celestial e o Espectro. Eles revelam a Diana que não existem mais universos separados do universo. Os universos são agora infinitos e seus futuros também são infinitos. Um dos futuros possíveis provavelmente é aquele que vemos na saga Future State. A fonte considerou que Diana é o ápice da realização humana e a quintessência, também impressionada com as grandes realizações da Mulher Maravilha, a convida para fazer parte desse grupo cósmico, com o objetivo de ajudá-los a cuidar da integridade da realidade. Diana acha muito bom que a Quintessência esteja empenhada em proteger o multiverso porque os seres superiores que a resgataram disseram que existe uma grande e terrível ameaça ao multiverso. A Quintessência diz que não sabe nada sobre essa tal ameaça, mas que irá investigar essa denúncia. A Mulher Maravilha diz que, antes de considerar se unir ou não à Quintessência, ela precisa descobrir se seus familiares e amigos estão bem depois de tudo o que aconteceu em DF. Diante disso, o Espectro diz que será o seu guia. Eles se moverão como fantasmas pela Terra, testemunhando os eventos que estão se desenrolando agora, envolvendo os familiares e amigos de Diana, para que ela possa julgar se eles estão bem, ao mesmo tempo em que procuram por indícios da tal ameaça sobre a qual os seres superiores alertaram Diana. O primeiro personagem que eles visitam é o Superman. O Homem de Aço foi atender um chamado no Egito, porém quando ele chega, ele encontra o vilão que atacou as pessoas petrificado. As pessoas dizem que quem os ajudou foi um herói chamado Shazam. Superman os corrige, dizendo que o nome do herói deve ser Shazam, mas quando as pessoas mostram as fotos e vídeos que tiraram do herói com seus celulares, vemos que foi o Adão Negro. Foi ele que protegeu a todos e parece que o seu nome pode mudar. O Flash chega atrasado à fala com o Superman, achando que foi ele que salvou o dia, no que Clark revela que não foi ele sim o Adão Negro. Barry Allen, o Flash, acha muito estranho que o Adão Negro tenha salvado aquelas pessoas. Mas o Superman acredita que Adão Negro possa estar buscando a redenção e esteja buscando fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Na sequência, somos levados para testemunhar eventos transcorrendo em Gotham City, mais precisamente, no Asilo Arkham. Lá, um guarda chamado Marrone caminha por um longo corredor em direção à cela do Bunny, que está em sua cela. Marrone vê um guarda caído no chão, morto, enquanto uma fumaça verde é vista no chão, se elevando a uns 50 centímetros do chão, e a princípio, culpa Bunny, mas ao tirar sua máscara vemos que o vilão está morto e fica claro que isso é obra do Coringa. Marrone tenta informar aos guardas que a quem está sob ataque do Coringa e que o asilo deve entrar em bloqueio total. No entanto, vemos que os guardas também estão mortos. A cena corta então para as Batgirls. Mais especificamente, as heroínas Soiler e Orphan estão em ação, combatendo alguns bandidos, enquanto são monitoradas e coordenadas por Bárbara Gordon, que voltou a ser a heroína Oráculo. Enquanto trabalha, ela conversa com a caçadora, e de repente a Bárbara recebe um sinal de código verde informando esse ataque do Coringa, o que a deixa perplexa porque faz pouco tempo que o vilão atacou no arco da Guerra do Coringa, e isso não é muito característico do vilão. Em outro lugar, vemos Jay Fox, que foi o novo Batman do Future State, jogando xadrez com seu pai, Lucius Fox.
Os dois estão discutindo sobre o papel da família Fox no futuro de Gotham quando, de repente, o herói chamado de Grifteiro ou Bandoleiro aparece e daí ele conta sobre o ataque do Coringa em Arkham. No gabinete do prefeito de Gotham, o novo prefeito Christopher Nakano ordena que René Montoya envie uma equipe do departamento de polícia para o asilo Arkham. No entanto, Montoya explica que já havia uma unidade no asilo. Na verdade, é um único guarda que está respondendo, e mesmo assim com dificuldades. E é aqui que finalmente aparece o Batman interceptando a comunicação e seguindo para o asilo. Ele começa a conversar com o guarda Marrone para acalmá-lo e ensina a ativar um sistema que vai incinerar a toxina que estava lá. Marrone faz isso seguindo suas instruções, mas então ele percebe que existem enfermeiras presas em um depósito que estão usando oxigênio para sobreviver. Quando as chamas que estão incinerando a toxina chegarem ao depósito onde estão as enfermeiras, o resultado não vai ser muito bom. Batman pilota o mais rápido que pode em direção a Arkham e Marrone corre para o depósito para salvar as enfermeiras, porém ele percebe que não há mais tempo. Assim ele as agarra como pode e na sequência ocorre uma grande explosão no depósito. Poucos minutos depois, Batman encontra Marrone que ainda está vivo e preocupado, perguntando se o Cavaleiro das Trevas salvou as enfermeiras. Batman responde que as enfermeiras estão bem, no que Marrone infelizmente morre, mas com a sensação de dever cumprido. Nesse momento, a polícia aparece e eles dizem ao Batman que ele está preso e que nenhum mascarado é bem-vindo em Gotham sob o comando do prefeito Nakano. O herói simplesmente ignora a polícia, e sabendo que ainda tem pessoas vivas em Arkham, ele entra para salvá-las. Então, a cena corta para uma indústria onde vemos Simon, que é vilão que, no Future State, é o responsável por trás do magistrado. Ele está perguntando a alguém se ele acha que o povo de Gotham está pronto para o seu programa de magistrado e vemos que ele está conversando com o vilão Espantalho, que tem um novo visual. O vilão responde que as pessoas não estão com medo suficiente, mas que logo em breve, todos terão. Agora, a cena corta para a ilha de Themyscira, onde vemos a rainha Hipólita continua lamentando a perda de sua filha Diana. Observando essa cena, a Mulher Maravilha deseja poder conversar com sua mãe, mas o espectro diz que fazer isso vai roubar de Hipólita o entendimento que vem com a reflexão sobre o luto. Fora da câmara onde a rainha está, ocorre uma grande confusão. Indo para fora, para ver o que está acontecendo, Hipólita vê que a briga está acontecendo porque as Amazonas estão lutando umas contra as outras. Hipólita exige saber que elas estão brigando e as Amazonas respondem que estão lutando para saber quem é mais forte entre elas para ser a nova Mulher Maravilha. Então, a rainha Hipólita leva todas para uma câmara, revelando que ali está uma caixa onde está guardada a cabeça da Medusa. A rainha Hipólita diz que apenas as Amazonas que tiverem o coração corajoso e justo poderão sobreviver ao olhar da Medusa. As que não tiverem um coração corajoso e justo serão transformadas em pedra. Quase todas as Amazonas saem da sala com medo, deixando apenas Núbia para enfrentar o temido desafio. A corajosa Amazona abre a caixa, mas ela não encontra a cabeça da Medusa, e sim a tiara da rainha Hipólita. A rainha diz que esse é agora o seu destino, e Hipólita renuncia à sua posição de rainha para entrar no mundo dos homens. Núbia não tem tanta certeza se quer ser a rainha das Amazonas e pergunta a Hipólita se isso tem alguma coisa a ver com a Amazona brasileira. Hipólita diz que é preciso investigar o que a tal Yaraflor está tramando, mas que agora as Amazonas precisam de sua rainha. Em outro lugar, a Yaraflor conversa com sua tia através de linguagem de sinais. Yara diz que vai voltar para o Brasil, quer a tia dela goste ou não. Mas sua tia disse que eles deixaram o Brasil por uma boa razão, e é muito perigoso voltar para lá agora, mas o seu tio diz a elas para pararem de brigar para que ele possa tirar uma foto delas juntas. Assim, Yara se despede dos dois e enquanto vai embora, vemos algumas Amazonas espiando a brasileira. Daí, mudamos para Nova York. O espectro apresenta a Diana uma nova geração de heróis. Todos estão bem empolgados para o primeiro dia em uma nova escola, que é a Academia Titã, exatamente como ela é mostrada na saga Future State. O mistério sobre quem seria o herói Red X continuará, porque vemos que um dos adolescentes tem uma máscara de Red X em sua mochila. Não vemos o rosto do jovem, mas fica claro que ele é o novo Red X. A cena desta vez vai para Metrópolis, onde um gigantesco monstro está devastando as ruas. O espectro diz que aqui está a escuridão que a Mulher Maravilha procura. Diana pensa que ele está se referindo à criatura, entretanto o espectro diz que está falando de Jonathan Kent.
Mas Diana não pode acreditar nisso, dizendo que ele é o Superman, mas o espectro diz que ele é apenas o filho do verdadeiro Superman. Jonathan não é o Superman e nunca deverá ser. Ele explica que essa criatura que o John está enfrentando usa o espaço e o tempo como armas, e embora ele não saiba como ela veio para cá, o filho do Superman nem tem como machucar essa criatura. Jonathan tenta se comunicar com a criatura, mas ela não responde, continuando a atacar a cidade. O herói então parte para cima da criatura, mas quando ele se aproxima, o espaço-tempo se distorce e podemos ver, em imagens que surgem ao redor do Superman Jonathan Kent, várias versões alternativas do herói, nos mais variados cenários e tempos diferentes. O espectro diz que, em todos os futuros que ele verificou, Jonathan Kent se torna um tirano violento, mas o herói mostra sua bondade e seu altruísmo ao procurar, entre as imagens mostradas pela criatura, o momento em que ele se perdeu, enviando a criatura de volta para o lugar de onde ele se perdeu. Ao ver isso, a Mulher Maravilha ressalta as boas qualidades que John tem. Sua bondade, sua empatia, sua compaixão e seu raciocínio rápido. Diante do discurso de Diana e as atitudes de John, finalmente o espectro cede, dizendo que ele é o Superman por agora, mas avisa que ele ainda está perdido, e que um dia a Terra vai pagar por isso. Na sequência, temos uma cena do Arqueiro Verde com a Canário Negro, onde o amor está no ar, por assim dizer. Eles falam sobre suas memórias perdidas retornando, e Oliver lembra que ele agora é mais rico do que o Batman. Nesse momento, o telefone de Oliver toca e logo desliga, e o Arqueiro Verde não consegue rastrear. Então, vamos para um posto de gasolina no meio do nada, onde descobrimos que quem ligou para o Oliver foi o Roy Harper, o Arqueiro Vermelho, o protegido de Oliver, que ele pensava que estivesse morto. Roy inclusive apareceu como um zumbi reanimado pelo Anel dos Lanternas Negros em DKDN. A cena mostra Roy desligando um telefone público do posto de gasolina. E ele parece bem vivo. Entretanto, ele decide não contar nada para ninguém. Ao desligar o telefone, ele vira seu boné e pega a estrada. Então, é mostrada a próxima história, que mostra a Stargirl, cuja identidade secreta é Courtney Whitmore, que está muito atrasada para a escola logo no primeiro dia. Ela está enfrentando o vilão Midas, que está roubando um banco. Nesse momento, aparece o herói Triple Faixa, que é um herói que usa uma armadura eletrônica de 5 metros de altura. O nome dele é Pat Dugan e ele é o padrasto de Stargirl. Ele a ajuda a enfrentar Midas, golpeando o vilão com um poderoso soco. Como Stargirl esperava, ela chega mesmo atrasada na escola. O diretor encontra a jovem no corredor da escola e pergunta qual é a desculpa da vez. No entanto, o padrasto já aparece novamente, dizendo que o atraso é culpa dele, no que a Courtney o agradece por ele salvá-la 2 vezes nesse dia e é quando ele atende uma ligação mostrando que um herói cowboy chamado Vigilante está do outro lado da linha. Esse herói pertence a um antigo grupo da DC, chamado Os 7 Soldados da Vitória, ou seja, isso significa que não apenas a Sociedade da Justiça retornou, mas também os 7 Soldados da Vitória também estão retornando. A história então corta para uma nave espacial cruzando o universo em hipervelocidade. Dentro dela, temos os Lanternas Verdes John Stewart, Simon Baz e Kelly Quintela. Simon está se queixando para John sobre como os Guardiões do Universo separaram ele de Jessica Cruz, outra Lanterna Verde, com a qual Simon trabalhava muito bem, de acordo com ele mesmo. E também diz que agora ele tem que ser o babá de Kelly. Ela é uma adolescente que encontrou uma manopla alienígena misteriosa que lhe dá os poderes de Lanterna Verde, mas que não está vinculada aos Guardiões do Universo. Ou seja, ela pode atuar até mesmo contra as ordens dos Guardiões, mas tem sido cooperativa e demonstra grande interesse em trabalhar para a tropa dos Lanternas Verdes, o que parece agradar aos Guardiões. Inclusive, Kelly está em uma realidade virtual induzida por seus poderes, onde interage com uma espécie de guardião virtual, que ensina a jovem a história dos Lanternas Verdes. John muda de assunto, dizendo que os maiores poderes da galáxia estão se unindo nos Planetas Unidos, que é uma organização interestelar que une várias raças alienígenas para alcançar objetivos comuns e promover a paz. Ele diz que representantes dos Planetas Unidos estão indo para Oa, o planeta dos Guardiões do Universo e da tropa dos Lanternas Verdes, para discutir problemas de jurisdição e outros assuntos. O problema é que os Guardiões estão desaparecidos, mas os Lanternas não querem admitir isso para os representantes dos Planetas Unidos.
Eles acharam que é melhor se mostrarem como uma frente unida e forte, ou perderão espaço para os planetas unidos. John diz para Kelly ficar alerta, pois estão prestes a sair do hiperespaço e aparecer próximos de Oa. Quando eles aparecem no espaço normal, veem que o lugar está cheio com muitas naves dos planetas unidos. A próxima história ocorre na base do grupo interdimensional de heróis conhecidos como Justiça Encarnada. Eles são heróis de vários universos. Vemos o Flash e Barry Allen reportando ao Superman presidente da Terra 23 que, embora alguns mundos retornaram de onde estavam, outros foram reiniciados, e o Superman diz que, com a habilidade do Flash, eles eram capazes de rastrear o número crescente de multiversos e pergunta se Barry considerou sua oferta, no que o velocista diz que primeiro precisa cuidar de algumas coisas. Assim, Barry se encontra com Wally West, seu antigo parceiro mirim no combate ao crime, e que por anos atuou como segundo Flash, na base da totalidade na Terra Zero. Barry explica que está trabalhando com a Justiça Encarnada, observando a formação desse novo multiverso. O novo multiverso que se formou após DKDM possui não apenas uma Terra principal, como era antes, e sim duas Terras principais. A primeira Terra principal é a Terra Zero, e a segunda Terra principal é a chamada Terra Ômega. Barry Allen diz que, até agora, não conseguiu acessar essa Terra, mas que trabalhará em tempo integral com a Justiça Encarnada para resolver este e vários outros mistérios do multiverso. Por esse motivo, Barry quer que o Wally West assuma o posto de Flash da Terra Zero. O Wally agradece, mas recusa a proposta. Barry diz que sabe como as coisas estão difíceis para Wally, mas pede para confiar nele. Os dois Flashes correm para Central City. Eles são observados pelo Espectro e pela Mulher Maravilha. Diana comenta sobre a bravura e o heroísmo de ambos os Flashes, e como o mundo é um lugar melhor com eles nele. O Espectro acredita que um grande preço terá que ser pago por Wally. Diana se dá por satisfeita ao ver essas histórias. Ela reconhece que há muitos desafios nesse novo multiverso, mas que seus amigos e familiares estão prontos para cuidarem por si mesmos, de todos os desafios de suas vidas. Então, ela e o Espectro retornam para a Quintessência, para que Diana comunique aos outros membros sua decisão sobre a proposta de pertencer a esse grupo cósmico. Diana agradece muito a proposta, mas a recusa. Ela viu que o novo multiverso está cheio de possibilidades infinitas. Agora, tudo é possível e ela não quer ficar quieta apenas observando, então ela dá uma girada que lembra a Mulher Maravilha do seriado dos anos 70. E tal como acontecia com aquela Mulher Maravilha, Diana muda seu uniforme ao dar esse giro. Seu novo uniforme lembra muito o uniforme usado na saga Inverno Sem Fim. Agora, ela diz que é hora de navegar por fronteiras infinitas, e vai embora, abandonando a Quintessência. A Quintessência decide ir para a Terra Ômega. Eles conversam entre si, dizendo que foi melhor não ter dito a Diana que eles já encontraram a ameaça que a Mulher Maravilha previu e a aprisionaram na Terra Ômega, um lugar onde até mesmo os deuses morrem. Mas aí surpreendentemente, nesse momento a Quintessência é atacada por uma escuridão, que atravessa todos os seus membros como se fossem espadas, atravessando seus crânios e suas costas. Essa escuridão parece ter matado todos eles. Então, uma voz diz que isso não é um glorioso novo início, pois todas as histórias sempre levam a ele, que é o capítulo final. Esse ser diz que agora foi reconstituído de suas formas menores, todos os seus aspectos anteriores, e se eles se tornaram sua verdadeira forma, e seu poder agora excede o que era antes da primeira crise. Pisando no Espectro, que agora está caído no chão, aparentemente morto, ele disse que apesar desse novo multiverso ser infinito, ele é o fim de todas as coisas. Em seguida, vemos que o agressor misterioso é Darkseid. Mas ele está diferente, e parece muito mais poderoso do que das vezes anteriores em que foi enfrentado pelos heróis. Parece que ele incorpora em si todas as suas versões anteriores, com todos os poderes que elas tinham combinadas em um único ser. E é com essa ameaça que a edição 0 se encerra. Edição 1. A edição número 1 retoma mostrando o foguete que caiu no Kansas e que trouxe o Batman Thomas Wayne para a Terra 23, ou seja, a terra de Calvin Ellis, também conhecido como presidente dos Estados Unidos ou Kal-El, o Superman. Inclusive, esse foguete é descoberto pelo casal que adotou Calvin quando ele chegou de Krypton à Terra.
Thomas Wayne é o Batman da realidade chamada Flashpoint, ou como ficou conhecida no Brasil, ponto de ignição. Os pais terrestres do Calvin Ellis, ou como ele é conhecido na Justiça Encarnada, Presidente Superman, sabem que aquele não é o Batman de seu mundo. Por isso, por mais ocupado que o filho dele seja com os afazeres de presidente, como Superman e como líder da Justiça Encarnada, eles precisam entrar em contato com ele para contar o que está acontecendo. Mas eles se perguntam quem os enviaria um Batman de uma realidade paralela e por qual razão, reconhecendo que o multiverso não para de criar problemas para todos. A cena corta para Nova York. Por meio de notícias de rádio, ficamos sabendo que há muitas pessoas que se lembram da existência de outras terras e se perguntam o que devem fazer diante desse conhecimento. Algumas pessoas se perguntam, inclusive, se são eles que devem nomear as outras terras. Se cada terra deve nomear sua própria terra, se deveria haver algum tipo de autoridade central para cuidar dessas questões e assim por diante. Enquanto ouvimos essas transmissões de rádio, vemos que o novo grupo da DC chamado A Totalidade, e que reúne heróis e vilões com o objetivo de rastrear e parar ameaças vindas de outras terras ou de outras linhas temporais enfrenta e derrota o vilão chamado Extemporâneo, que auxiliou Parallax a causar a crise chamada de Zero Hora no arco de histórias de 1996. Pelo que ele diz, ele tinha algum plano para controlar o fluxo de tempo. Em sua nave, Lex Luthor afirma que essa aliança secreta com os heróis tem valido a pena, enquanto Vandal Savage nocauteia Extemporâneo. Assim que o vilão é derrotado, Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, pede para ir embora, porque ele está atrasado para um encontro que combinou com seus filhos Jade e Manto Negro em Gotham City. Como a situação está sob controle, ele pôde ir. Em Gotham, ele logo encontra Todd Rice, seu filho, também chamado de Manto Negro. Para os que não sabem, Jennifer Lynn Hayden, também conhecida como a heroína Jade e seu irmão, Todd Rice, o herói conhecido como Manto Negro, ou Obsidian, em inglês, são filhos do Lanterna Verde Alan Scott com a vilã Spin. Assim que nasceram, a vilã os deu para adoção e eles foram criados em lares diferentes, daí o fato de terem sobrenomes diferentes. Todd também está atrasado para o encontro com Jade porque teve que lidar com o Senhor Frio e entregá-lo às autoridades e isso acabou atrasando o herói. Enquanto ele e seu pai mudam para seus trajes civis, Alan diz que muita coisa aconteceu nos últimos meses, se referindo aos eventos de DKDM. Entre as muitas coisas que aconteceram, quase todas as terras do multiverso foram apagadas e depois recriadas com a ajuda da Mulher Maravilha e dos seres superiores. Alan também conta que os membros da SJA foram restabelecidos à Terra, Zero e que todos se lembram de tudo o que aconteceu, inclusive do fato de terem sido apagados da existência durante a saga conhecida como Os Novos 52. Alan diz que todos eles sabem que ganharam uma nova chance e que estão dispostos a proteger essa nova chance ao mesmo tempo em que desfrutam de suas vidas recém-reconquistadas. Alan inclusive comenta que se juntou ao grupo Totalidade justamente para proteger a vida que reconquistaram e garantir que não sejam apagados de novo. Ele se lembra da primeira vez que os três se reuniram desde que DKDM acabou. Nessa oportunidade, Alan Scott disse aos filhos que era gay. Entretanto, assim que se aproximam da antiga sede da SJA, ela explode. Desesperados, eles correm em direção à sede e gritam pela Jade. No entanto, Todd diz que ela não estava no prédio porque ele não consegue sentir sua conexão com a irmã e isso aumenta ainda mais a ansiedade dos dois, que se perguntam onde está Jade. Daí, a cena corta para Paris, onde vemos que a agente do FBI Cameron Chase está se encontrando em um café com o diretor Bones, do DOI, Departamento de Operações Extranormais. Ela retruca para ele que ela está de férias e ele diz que ele também está, mas que isso não importa, diante de tudo o que aconteceu recentemente. Bones pergunta a Chase se ela se lembra de como eram as coisas antes de deuses alienígenas bagunçarem a realidade. Agora, as pessoas estão preocupadas com o multiverso, coisa que elas nem deveriam saber que existe. Bones disse que lidar com os problemas trazidos pelo multiverso é cansativo, e por isso o Doi está sendo reintegrado e ele precisa da Cameron de volta e garante até lhe dar total autoridade para agir. Chase diz que odeia Bones e que não vai mais trabalhar com ele. No entanto, o diretor Bones lhe mostra algo em seu celular e deixa claro que usará o que mostrou a ela para chantagear caso ela se recuse a obedecê-lo. Ele também diz que ela sabe o que acontece quando as pessoas o rejeitam, o que faz Chase perder o apetite.
E então voltamos para Thomas Wayne, que agora está na nave da Justiça Encarnada, que navega pela Sangria, o espaço entre os universos. Ele começa a despertar enquanto uma voz diz que sua nave de fuga foi feita de um metal nunca visto antes, o que torna óbvio que ele é uma grande anomalia cósmica. Ao acordar, Thomas pergunta onde ele está, com o Capitão Cenoura o acolhendo e perguntando se ele quer um pouco de cenoura. Nisso, Thomas chuta o maquinário e joga o Capitão Cenoura em cima da Aquavomo e da Mary Marvel. Ele tenta escapar, mas percebendo que não tinha como sair dali, ele pergunta novamente onde está. Nesse momento, o Superman presidente chega e ele dá boas-vindas à Casa dos Heróis, a sede da Justiça Encarnada, que conta com o Capitão Cenoura da Terra 26, a Aquavomo da Terra 11 e Mary Marvel da Terra 5 e o maquinário da Terra 8. Thomas diz que o Superman teve um belo upgrade se comparado ao Superman que tinham em sua própria realidade. O presidente Superman pergunta a Thomas de onde ele é exatamente e por que ele foi parar em uma fazenda na Terra 23. Thomas manda eles pegarem um Flash para que ele explique toda essa coisa de ciência confusa e o Superman pergunta a qual dos Flashes Thomas está se referindo. Thomas responde Barry Allen, mas novamente o Superman pergunta qual dos Barrys espalhados em todo o multiverso. Então, pulamos para o Flash Barry Allen da nossa Terra, que está gravando um relatório para a Justiça Encarnada. Ele revela que já explorou muito do multiverso conhecido, mas sente que sua missão é pesquisar as suas mudanças. Ele prometeu que não correria até um dos novos mundos sem o Superman presidente, mas ele quer fazer um teste no poder de sua velocidade. Existe um mundo para o qual Barry não consegue ir simplesmente vibrando em sua frequência, como ele consegue fazer com todos os outros. Então, ele corre através de todo o multiverso acumulando energia para conseguir fazer esse salto mais difícil. Com isso, o Flash acaba indo parar na Terra Ômega, aquela terra misteriosa que vimos em Fronteira Infinita número 0. Ao explorar essa terra, ele logo percebe que esse mundo não tem vibração ou frequência, mas tem algo muito familiar nesse lugar, algo que Barry entende muito bem. É como se esse mundo fosse a cena de um crime e realmente não demora muito para ele encontrar a quintessência morta. Examinando a cena, ele nota que não há sinais de luta, que aqueles corpos estão ali há semanas, e que existem apenas assinaturas de energia que ele precisaria de um laboratório para analisar. Assustado, ele se pergunta quem teria o poder para matar deuses e imediatamente convoca uma reunião de emergência com a Justiça Encarnada, mandando uma mensagem para o grupo. Flash disse que a morte os segue novamente, porém nesse momento, uma voz diz que o herói deveria ter ficado longe dali. Nisso, Barry sofre um colapso mental, com sua mente alucinando e percorrendo por várias encarnações do Flash ao longo das eras. A voz diz que eles já passaram por isso antes, quando eles foram testemunhas de uma grande crise, mas mesmo depois que Barry voltou dos mortos, ele nunca tentou encontrar essa pessoa. E é aqui que é revelado que se trata do Pirata Psíquico, um vilão que andava sumido há muito tempo. Ele tem um novo traje com símbolo ômega de Darkade em seu peito. O Pirata Psíquico começa a torturar Barry assim como ele fez em Crise nas Infinitas Terras, até que de repente uma outra voz diz que ele pode brincar com o Flash depois de cumprir sua promessa, lembrando o vilão de seu novo papel na história. Daí o Pirata Psíquico revela a Barry que tem uma nova crise chegando, só que dessa vez ele e o Flash estarão no mesmo time, já que o herói vai ajudá-lo a encontrar uma pessoa. A cena volta para a Terra, onde, em uma lanchonete, uma jovem mulher fala com seus pais, que acreditam que a Liga da Justiça salvou a Terra e consertou a realidade, mas os seus pais não acreditam nisso. A garota até lembra em seus sonhos do Batman que ri do fim do mundo, e não só ela, como também um homem do seu lado escuta a conversa, pede desculpas por interromper, e também diz que também se lembra dos céus vermelhos e de outras terras aparecendo no céu. Quem está ali perto ouvindo toda essa conversa é o Roy Harper, o ex-arqueiro vermelho, que voltou à vida após os eventos do Death Metal. Vemos que as pessoas que conseguem se lembrar do mundo anterior acreditam que são especiais, até que de repente aparece um homem zangado, dizendo que eles não são especiais e que nada disso é real. Ele diz que o seu primo morava em Gotham e nunca viu o Batman, mas morreu no ataque ao asilo Arkham. Por isso, segundo ele, o multiverso também não é real e ele insiste que as pessoas acordem para a vida. Nisso, Roy acaba se envolvendo, tentando acalmar o homem, mas o homem continua irritado. Mas, nesse momento, a parede da lanchonete explode, enquanto um grupo de soldados armados chega.
Sua líder quer capturar uma dita anomalia, e vemos que ela está falando do Roy Harper, o ex-arqueiro vermelho. Ela diz que o mundo não gosta do Roy e fala para seus soldados que não quer testemunhas. Diante disso, o herói rapidamente manda as pessoas fugirem e começa a arremessar coisas nos vilões, que dizem que o herói não pertence a esse lugar. Aquele homem que discordava da existência do multiverso agora está muito assustado e em choque, gritando que nada disso é real, quando Roy acaba o salvando de um tiro e tem o seu braço atingido. A líder dos soldados aponta sua arma para Roy e diz que assim que o levarem para sua nova casa ele vai desejar ter ficado morto. No entanto, nesse momento vemos que a mulher é atingida por um punho negro gigante que a joga para muito longe, bem como seres de sombra aparecendo na lanchonete e atacando os soldados restantes, também os jogando para longe do local. Roy desperta em uma nuvem de fumaça, agradecendo a seja lá quem o salvou, até que ele percebe que, na verdade, foi ele mesmo quem se salvou, já que agora ele se tornou um Lanterna Negro com o controle de diferentes aspectos de suas vidas anteriores. Então, Roy se pergunta no que ele se meteu. E é assim que termina esta edição. Edição 2. A segunda edição começa na Terra Zero, na Sala da Justiça, onde a agente Cameron Chase, que agora trabalha para o Departamento de Operações Extranormais, DOI, tentando marcar uma reunião com a Liga da Justiça. Nisso, aparece o Superman, que foi alertado sobre a presença da agente, assim que ela chegou aqui. E isso acontece porque, nas HQs do Superman do ano passado, a agente Chase ameaçou prender a Lois Lane caso Superman ou os outros heróis de sua superfamília se envolvessem em algum problema. Superman não esqueceu disso. A agente Chase fala com o Kryptoniano e com o Batman. O Cavaleiro das Trevas diz saber que o diretor Bones está preocupado com as questões envolvendo o multiverso, mas que eles não precisam se preocupar porque a Liga da Justiça está cuidando de tudo. Superman diz que a Liga já prestou seus depoimentos e todas as informações que possuía sobre o multiverso perpétuo. O Batman que ri o multiverso das trevas às autoridades competentes, mas Cameron Chase diz que muitas pessoas se lembram dos Céus Vermelhos e do exército de Batman do mal. Por isso, para muitos, saber que a Liga da Justiça está cuidando de tudo não é mais suficiente. Nessa hora, um alarme interrompe a conversa e o Superman a leva voando para fora da sala de justiça em menos de um segundo, usando supervelocidade. Entretanto, pouco antes de o Superman a pegar, ela começa a perguntar: e onde é que está a Mulher Maravilha? Quando ela termina a pergunta, já está do lado de fora da sala de justiça. Nesse momento, o diretor Bones liga para a agente Chase, para saber como foi a reunião com os líderes da Liga da Justiça. E ela diz que os super-heróis sabem mais do que estão dizendo, o que a deixa curiosa sobre o que está acontecendo. Antes de a agente Chase se aprofundar nesse assunto, o diretor Bones diz a ela para entrar em contato com o recém-retornado Capitão Átomo e recrutá-lo para o DOI. Só para relembrar o que aconteceu com o Capitão Átomo recentemente, na saga DKDM, Dark Knights, Death Metal, ele morreu em uma grande explosão. Por isso, o diretor Bones quer saber como foi que o Capitão Átomo pôde reaparecer se ele estava morto. É verdade que mundos inteiros foram trazidos de volta da morte, mas o DOI quer saber a história completa pela perspectiva do próprio Capitão Átomo. Enquanto isso, a Justiça Encarnada está reunindo os pedaços de uma nave espacial que servia como um tipo de prisão interdimensional, que foi de onde o Thomas Wayne do Flashpoint escapou. Pelo jeito, essa nave caiu, e de alguma forma, seus destroços foram espalhados pelo multiverso. Na Casa dos Heróis, que é uma gigantesca nave vagando pela sangria, o espaço entre os universos, o Superman presidente pergunta à Precursora, que é a inteligência artificial residente da nave, sobre o paradeiro de Bellry Allen da Terra Zero, mas não há nenhum rastro do herói velocista. Sem Bellry para fazer isso, Thomas Wayne conta sua história. Sobre como conheceu o Flash e tudo o que o herói lhe disse sobre a existência de seu mundo. Thomas também conta tudo o que aconteceu depois que o Flash Bellry Allen foi embora. De alguma forma, o mundo de Thomas continuou existindo e ele conseguiu vir para a Terra Zero. Ele participou do arco Cidade de Bunny, sendo um dos vilões. No final, ele tentou se redimir mas teve a coluna quebrada por Bunny, exatamente como aconteceu com o Cavaleiro das Trevas nos anos 90. Ele estava no asilo Arkham curando suas feridas e refletindo até que, do nada, uma mulher se teleportou para onde ele estava e o levou para uma nave espacial. Essa mulher era Extractor,
a mesma vilã que tentou capturar Roy Harper na edição passada. Logicamente, Thomas lutou bastante e chegou até uma nave de fuga e depois disso tudo, ele se lembra apenas de acordar na nave da Justiça encarnada. Nessa hora, a precursora avisa ao presidente Superman que um grande pedaço da nave foi detectado na Terra 22, mas o contato deles não está respondendo. Daí, os dois vão para a Terra 22, na esperança de que isso ajude a memória de Thomas, e depois que eles terminarem, o Superman presidente pretende levar o Thomas de volta à Terra Zero. Mas Thomas se recusa a voltar para lá. Ter seu mundo destruído mudou muito e Thomas acha que é melhor que o Bruce Wayne da Terra Zero continue achando que ele está morto. Thomas então pergunta ao Superman presidente se ele é solitário, no que Calvin diz que ser o presidente dos Estados Unidos da Terra 23 e como líder de um grupo que protege o multiverso, não o deixa com muito tempo para relacionamentos, muito menos filhos, e de repente, ao olhar para a nave, Thomas ouve uma voz dizendo que ele é o último filho de uma realidade morta, e tudo indica que é o Darkseid que está falando com Thomas, mas antes que ele possa contar ao Superman o que aconteceu, uma rajada de energia acerta o Homem de Aço. O agressor diz que eles não deveriam ter vindo até a Terra 22 e é quando descobrimos que se trata do Magog, que diz que os forasteiros não são mais bem-vindos nesse mundo. O Superman acha muito estranho esse ataque do Magog já que ele havia sido reformado, no entanto ele acredita que as mudanças no multiverso reverteram para a vilania. De volta à Terra Zero, vemos que o Lanterna Verde Alan Scott pediu ajuda à totalidade após o desaparecimento de sua filha. E é aqui que o Senhor Incrível traz a grande revelação de que recentemente muitas pessoas associadas à Sociedade da Justiça ou à Corporação Infinito desapareceram misteriosamente, algo que a totalidade tem mantido em segredo da comunidade de super-heróis. Todd, o Manto Negro, fica frustrado com a falta de ação e insiste em interrogar todos os seus inimigos, começando por Vandal Savage, o vilão que faz parte da totalidade. Savage, de forma rude, diz a Alan que ele aprendeu, ao longo de sua longa vida, que os filhos não passam de uma mera distração e ainda diz para que Alan tire Todd dali, já que ele não faz parte da totalidade. O irritado Alan golpeia Vandal Savage, dizendo que se ele falar assim dos seus filhos novamente, ele vai desejar não ser imortal, e não só isso, ele acaba saindo da totalidade, e junto com seu filho, ele vai embora para procurar a Jade, e agora pulamos para o Roy Harper, que quer entender o porquê de ele ter se tornado um Lanterna Negro, já que os Lanternas Negros geralmente são reanimados dos mortos por seu anel, mas o Roy está muito vivo. Ele também tenta descobrir como usar seus poderes, e para isso ele lembra de um conselho que Hal Jordan, o Lanterna Verde, deu quando ele era mais jovem, dizendo que, para ele usar o Anel de Poder, era necessário ele acreditar que estava no controle, assim como o próprio Roy que, quando fazia um disparo, sentia que estava no controle da flecha. Ao lembrar desse conselho, Roy finalmente consegue ativar o poder do anel e voa para o alto como teste. Então, ele cria alguns alvos com a forma de seus antigos inimigos e ao criar uma flecha, ele pratica sua mira, acertando em cada um deles, embora ele ache que precisa melhorar, já que um de seus disparos não acertou o alvo em cheio, e acredita que agora deveria ser chamado de Lanterna Negro, mas desiste da ideia, acreditando que Jason iria tirar sarro dele. Daí, ele pergunta ao anel o porquê de ele ter sido escolhido, e em resposta, o anel cria um enorme construto de energia mostrando Barry Allen, que foi capturado pelo pirata psíquico, bem como Thomas Wayne, a Jade, a filha do Alan Scott, e por trás de tudo isso ele também vê o rosto do Darkseid. Além disso, ele também enxerga Lian Harper, que é a filha do Roy, muito mais velha do que quando ela supostamente morreu. Vendo a imagem de sua filha, Roy percebe que ela está viva e exige que o anel lhe diga onde ela está, porém de repente ele ouve uma voz em sua mente, que apenas diz, Darkseid é. Nisso, Roy se transforma em uma figura com a aparência de um morto-vivo e a voz do Darkseid pede que ele vá até ele e o chama de seu Lanterna Negro. Aqui, também vemos que o logotipo do traje do Lanterna Negro se transforma no símbolo ômega do Darkseid, e depois disso, Roy imediatamente voa para o espaço. Agora, vamos para a base da Força Aérea de Metrópolis, onde a agente Cameron Chase se encontra com o Capitão Átomo e pergunta como ele está vivo, quando supostamente ele morreu durante os de DKDN. Sobre isso, o Capitão Átomo afirma ter sido restaurado à vida quando o multiverso foi refeito, e recusa sua oferta de ingressar no DOI porque ele decidiu se aposentar. Ele agora quer viver uma vida tranquila, longe de toda ação.
A agente Chase diz que, quando eles trabalharam juntos em Markovia, o capitão disse que não ia descansar até que o mundo estivesse realmente seguro, no que o Capitão Átomo diz que isso faz muito tempo e ele mudou de lá para cá. Ao ouvir isso, a agente Chase revela que, na verdade, eles nunca se encontraram antes. Apontando uma arma para ele, ela pergunta de que terra ele veio e o Capitão Átomo diz que ele só queria ser deixado em paz, mas sempre que alguém da Terra Zero vai para alguma outra terra, eles sempre causam problemas. O Capitão Átomo diz que só queria ser livre do acordo com ele. Cameron Chase pergunta sobre quem ele está falando, ao que Átomo responde que ela não sabe nada sobre o que realmente está acontecendo no multiverso. Já ele sabe demais, e se for capturado, Darkseid virá buscá-lo. Isso leva o Capitão Átomo a abrir seu peito, e gritando por Darkseid, causa uma explosão nuclear. Assim que o peito de Átomo começa a brilhar, a agente Chase se comunica com o Doi, pedindo algum apoio imediato. Então, o Capitão Átomo explode, matando a si mesmo e a muitas outras pessoas ao seu redor. A edição acaba nessa cena. Então, descobrimos que é Darkseid quem está manipulando os acontecimentos. Ele matou a Quintessência, recrutou o pirata psíquico, transformou Roy Harper em um lanterna negro morto-vivo a seu serviço e tentou infiltrar um Capitão Átomo de outra terra na Terra Zero. Até aqui, já é possível dizer que provavelmente ele é o grande vilão da saga. Edição 3. A terceira edição começa com o Lanterna Verde Alan Scott e seu filho, Manto Negro, procurando por Jade de forma proativa, caçando cada um dos antigos inimigos de Alan, e batendo neles para obter informações. Eles acabam indo até o reformado Sombra, que os recebe bem, mas diz que o responsável talvez não seja um dos velhos inimigos do Alan, mas sim do Todd ou da Jenny. Enquanto isso, o Roy Harper com aparência de zumbi continua voando para o espaço em resposta ao chamado do Darkseid enquanto muitas imagens de seu passado passam pela sua cabeça, mas é o seu desejo de reencontrar sua filha que permite que ele volte ao normal. Logicamente, ele fica bem surpreso ao ver que está no espaço e um pouco assustado também. Ele pensa que pode usar o poder do anel para criar uma nave, no entanto ele logo desiste dessa ideia, já que da última vez que ele usou seu poder, ele acabou se transformando em um zumbi. Por isso, ele simplesmente decide esperar que um herói ou um alienígena passe e o pegue. Afinal, segundo ele, tem sempre alguém da Terra indo para o espaço. E parece que ele tem razão, porque não demora muito e uma luz branca ilumina seu rosto, o que indica a chegada de uma nave espacial. A cena corta para a Terra 22, onde o presidente Superman e o Batman do Flashpoint são atacados por Magog enquanto tentavam investigar uma nave caída. O Superman acredita que Magog voltou à vilania, no entanto Magog foi reformado e afirma que ele simplesmente quer manter os perigos do multiverso longe de sua terra. Thomas Wayne o ataca jogando batarangues no que Magog diz que poderia matá-lo para que ele sirva de exemplo. Nesse momento, o resto da Justiça Encarnada chega para fornecer apoio e ameaça Magog, que responde que também poderia chamar reforços. Nisso, o Superman ordena que essa luta acabe e diz que Magog tem razão. Eles são intrusos nesse mundo, por isso ele diz a Magog que eles só querem investigar os destroços de uma nave e ir embora. Magog acaba concordando. Enquanto investigam, Batman se lembra de como Barry Allen disse a ele que cada mundo paralelo tinha sua própria frequência vibracional, sugerindo que os destroços da nave podem reagir a algo de seu próprio mundo. Então, cada um dos heróis coloca as mãos em um pedaço da grande nave, e ela vibra onde o Superman a toca, indicando que a nave é originária da Terra 23. O Superman diz que a investigação vai continuar em sua própria Terra e enquanto vão embora ele pede para o maquinário encontrar o Barry Allen da Terra Zero. Em seguida, temos uma cena que homenageia a história Flash de Dois Mundos. Nessa cena, Barry Allen e Jay Garrick, o primeiro Flash, correm juntos. Nessa cena, Jay incentiva Barry a correr cada vez mais rápido para salvar o multiverso. Mas descobrimos que isso é uma alucinação criada pelo pirata psíquico. Barry ainda está na Terra Ômega. Ele está correndo para alimentar uma gigantesca turbina ligada a uma máquina enorme. A cena corta de volta para a Terra Zero, onde vemos o Lanterna Verde Alan Scott e o Manto Negro, Todd Rice, entram sorrateiramente em um bunker do Doi, seguindo um palpite do Manto Negro. Ele acha que o diretor Bones do Doi, que antigamente era um vilão e enfrentava a Corporação Infinito, equipe de heróis da qual Todd e Jade participavam,
pode ter alguma coisa a ver com o desaparecimento de Jade e dos outros heróis da Corporação Infinito e da Sociedade da Justiça. Esse palpite é baseado no que o Sombra disse. Ele disse aos dois que o responsável poderia ser um inimigo de Todd e Jade. Então, Todd disse que, dentre os antigos inimigos deles, o diretor Bones era o que estava, com seu cargo de diretor do DOI, em posição de poder para viabilizar essas abduções. E eles estavam certos. Dentro da grande base do DOI, eles veem o diretor Bones supervisionando o abastecimento de naves, inclusive carregando-as com cápsulas mantendo heróis em animação suspensa. E ele diz que as naves, que Bones chama de arcas, devem vibrar logo para entrar na sangria. Que eles estão atrasados no cronograma. Então, Alan e Todd são descobertos pela Extractor, que claramente está trabalhando com o diretor Bones. Com a ajuda de muitos soldados de armadura, Extractor enfrenta os dois. Eles começam a vencer a vilã e seus capangas, e Alan diz que só quer saber onde está a filha dele, no que uma voz atrás do velho herói responde que sabe. É a agente Cameron Chase, que de alguma forma sobreviveu à explosão causada pelo Capitão Átomo de outra dimensão, o servo de Darkseid. Ela está com uma enorme arma de energia. Cameron Chase diz que o plano de Bones é a única forma de salvar o multiverso. E, ao dizer isso, atira nos dois heróis. A cena muda novamente, desta vez para a nave que resgatou Roy Harper do espaço. Ele fala com um homem que se apresentou como Agente Ramon, do DOI. A conversa começa bem tranquila, com o agente falando que a missão do DOI aumentou desde que as pessoas souberam da existência do multiverso. Agora, ao invés de apenas proteger a Terra de alienígenas, eles também protegem o mundo de invasores de outros mundos. Então, as coisas começam a dar errado. O agente Ramon e seus homens atacam Roy com armas que usa tecnologia roubada do sonar. São armas sonicas que tiram o equilíbrio do alvo, impossibilitando-o de se concentrar e usar um anel energético como o que Roy está usando. Acontece que essa nave é, na verdade, mais uma das arcas do DOI, sequestrando, aprisionando e transportando heróis dos mais variados lugares. Eles estavam seguindo Roy desde antes de ele reassumir a consciência. É aí que Roy percebe que o tal agente Ramon é, na verdade, Hector Ramon, um antigo vilão de Hal Jordan, o Lanterna Verde. Naquela época, Ramon tinha uma cabeça gigantesca e poderes telepáticos e telecinéticos. Ele diz que, quando o universo foi restaurado, ele meio que foi resetado às configurações de fábrica, ou seja, ele voltou a ser humano, com cabeça de tamanho normal e sem nenhum superpoder. Por isso, Roy não o reconheceu. Ele está com uma aparência muito mais saudável do que tinha quando era um dos inimigos de Hal Jordan. Hector diz que o anel negro que Roy está usando provavelmente nem é do nosso multiverso. Ele interroga o Lanterna Negro sobre por que, dentre tantas opções, justamente ele foi escolhido para ser o usuário do anel. Roy diz que não faz a menor ideia. Hector diz que isso pode ser verdade, mas que ele sabe que um perigoso acordo foi feito para dar esse anel a Roy. Nisso, a arca é atacada por alguma força que os agentes do DOI parecem conhecer. Nessa hora, o Lanterna Negro ataca o agente Ramon. Ele cria um construto gigante de Hal Jordan. Ele vence o agente, mas se transforma em zumbi mais uma vez. Então, em um estrondo, aparecem vários heróis da Corporação Infinito, incluindo Jade, a irmã do Manto Negro. Ela olha pro Roy, e sabendo que ele deveria estar morto e que está com a aparência de zumbi, ela diz que devem ter passado em um mundo com mortos-vivos, então é para mirar na cabeça. E é nesse ponto que termina a edição. Parece que as coisas vão terminar muito mal para o Roy. A agente Chase está viva e bem, mas parece que está trabalhando para os vilões da história. Belry Allen é um prisioneiro e escravo do pirata psíquico, usado para alimentar uma máquina misteriosa. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar na próxima edição. Edição 4. A quarta edição começa na nave dos Heróis da Justiça encarnada. Vemos o Capitão Cenoura dizendo ao maquinário que sente saudades de sua terra. Ele diz que, quando tudo isso acabar, ele pretende passar um tempo em sua terra natal, a Terra 26. Maquinário remove seu capacete, dizendo que às vezes ele precisa lembrar o porquê de ele querer manter o multiverso a salvo e agora ele tem algumas ideias do que trouxe o Thomas Wayne até eles. Então, a cena corta para a Terra 23,
onde vemos o Thomas Wayne e o presidente Superman na Casa Branca. Sua secretária logo informa que o Congresso quer falar com o presidente sobre o fato de que todas as pessoas agora sabem sobre o multiverso e querem saber o que ele está fazendo para prevenir um futuro ataque, mas o presidente Superman pede para ela ganhar mais um dia para ele. Quando a secretária do presidente Superman sai, ele chama pelo nome de Kelex e fala um código. Em resposta a esse código, o Salão Oval se transforma em uma mini fortaleza da solidão, deixando até o Thomas Wayne surpreso. Calvin acredita que seu arqui-inimigo Lex Luthor, que é obcecado pelo multiverso, deve estar envolvido com tudo isso que está acontecendo e manda Kelex rastrear sua localização usando um algoritmo. Uma voz mecânica ecoa no recinto, dizendo que, usando seu algoritmo de rastreamento, ele descobriu 117 possíveis localizações, no que o Superman, usando sua velocidade em fazer cálculos, estreita isso para apenas um lugar. Assim, o presidente Superman e o Batman Thomas Wayne vão para a base de Luthor e abrem caminho através das defesas lutando e enquanto isso, eles questionam as escolhas pessoais um do outro. Batman acredita que a devoção do Superman a seus papéis de super-herói e presidente custou a ele uma chance de formar uma família, enquanto Superman acredita que o Batman deve tentar se reconciliar com seu filho, mas Thomas diz que já teve uma oportunidade para isso, mas arruinou tudo quando machucou Bruce, provavelmente lembrando-se dos eventos da saga Cidade de Bunny. Daí, finalmente eles invadem o santuário interno do Lex apenas para encontrá-lo morto com seu coração arrancado. Vendo isso, o Superman admite que eles nunca seriam amigos, mas sempre desejou que Lex usasse sua inteligência para o bem, enquanto Thomas, investigando o local, descobre que foi Lex quem desenhou a arca transportadora e provavelmente o mataram por isso. De volta à Terra Zero, onde vemos que a agente Cameron Chase questiona as ações do diretor Bones, mas ele insiste que o multiverso é perigoso, e que ela mesma viu isso de perto quando o Capitão Átomo de um outro mundo explodiu na sua frente. Bones diz que foi bom o Extractor conseguir salvá-la a tempo. Mesmo assim, Chase está curiosa porque antes de se explodir, aquele Capitão Átomo mencionou o Darkseid, mas o diretor Bones pede para que ela confie nele. Aqui, vemos que o Lanterna Verde e o Manto Negro estão aprisionados, e que eles estão sendo levados para uma arca transportadora que deve se encontrar com a nave do Hector Ramon. O diretor Bones, Extractor e a agente Chase acompanham as celas dos heróis até dentro da arca, entrando nela. A agente Chase continua questionando, e para explicar melhor, o diretor Bones aciona alguns hologramas que mostram todos os eventos passados a nível crise que o multiverso já enfrentou. Ele disse que os heróis não estão fazendo nada para prevenir um novo ataque, e por isso ele fez um trato que vai manter o nosso mundo protegido do resto do multiverso. O diretor Bones está saindo da arca, dizendo que não será bom para nenhum dos dois se eles estiverem dentro da arca transportadora quando ela vibrar para o lugar onde os heróis capturados são levados. Mas a agente Chase atira na perna do diretor Bones, impedindo que ele saia da nave. Ela quer ver para onde os heróis estão sendo levados. A nave começa a vibrar e o terno que o diretor Bones estava vestindo começa a se transformar em seu uniforme clássico de vilão da corporação Helix. Bones se desespera, dizendo que ela os condenou porque o lugar para onde eles estão indo é um lugar onde tudo acaba. A cena muda mais uma vez, agora para o interior da arca transportadora de Hector Ramon. Ela está na Sangria, o espaço entre os universos, onde a Sociedade da Justiça está atacando Roy Harper, que mais uma vez foi dominado pelo Anel e mais uma vez se tornou um morto-vivo, sob controle do Anel. Usando o poder do Anel, Roy consegue enfrentar bem os ataques da Poderosa, mas quando ele confronta Jade, ele consegue trazer de volta um pouco de sua consciência, mostrando que é capaz de resistir ao poder do Anel. Ele pede ajuda a Jade, e ela reconhece que Roy está recuperando o controle de suas ações. Jade impede que seus colegas voltem a atacar Roy e conversa com ele, conseguindo trazer seu colega de volta, livrando do controle do Anel. Jade diz a Roy que achava que ele estava morto, no que Herói diz que pensava o mesmo e explica o que acontece toda vez que ele usa o poder do Anel. Nisso, a SJA sugere que ele remova o Anel, mas Roy acredita que isso é a única coisa que o mantém vivo. E, além disso, ele mostrou ao Roy que sua filha, Leah Harper, pode estar viva. Quanto à Sociedade da Justiça da América, SJA, Jade diz que tinha convocado uma reunião para falar sobre como eles foram restaurados à realidade depois dos eventos de Decadriene, quando uma mulher misteriosa que chamava a si mesma de Extractor,
com armas que os teletransportaram para as celas nas arcas transportadoras. No entanto, quando essa arma acertou a Jade, de alguma forma isso interagiu com seu coração estelar, a enviando para a Sangria. Foi ela quem libertou todos os outros e eles ficaram presos na Sangria, até que toparam com a nave de Hector Ramon. Mas a Jade sabe que ele não está trabalhando sozinho. Isso porque essa nave está recebendo o sinal de uma outra nave, uma frequência para uma localização secreta. Ao acionar um botão, ela acaba levando a nave para seu destino original, o que é a Terra Ômega. Rapidamente, os heróis percebem que estão com problemas, até porque o Roy revela que está sentindo que é para esse lugar que o Anel queria levá-lo, e ele diz que o Darkseid está aqui e as coisas só pioram porque eles também avistam os demônios das sombras do Antimonitor e o Pirata Psíquico, mantendo Barry Allen como um prisioneiro. Então, os heróis planejam recuar de volta à Terra Zero para receber reforços, como a Liga da Justiça, os Titãs, e o resto da SJA. Mas Roy Harper recusa esse plano porque acha que sua filha Liam possa estar na Terra Ômega. Nesse momento, a arca do diretor Bonnie se materializa bem em cima da arca dos heróis e ambas colidem uma com a outra, caindo em direção à superfície da Terra Ômega. A cena corta para a nave da Justiça encarnada, onde a precursora capta os sinais de socorro de Barry Allen, mas por algum motivo ela silencia os alarmes antes que a Justiça encarnada ouça esses pedidos de socorro. Nisso, Superman e o Batman retornam da Terra 23 e encontram o Maquinário, que está reconstruindo a arca destruída. Como Luthor nunca foi capaz de desenvolver uma viagem multiversal, o Superman suspeita que ele pode ter tido a ajuda de uma outra realidade, e pede à precursora detalhes de qualquer viagem multiversal detectada. No entanto, ela se recusa. Diante da recusa da precursora, o presidente Superman pede ajuda ao seu robô assistente pessoal, Kelex, e com a ajuda dele, consegue invadir os sistemas da precursora e descobrir que Barry Allen estava pedindo ajuda desde que chegou à Terra Ômega. Ao mesmo tempo, Thomas procura os registros de todas as versões do Bruce Wayne, e tudo o que ele vê são vários Batman, percebendo que ser um herói é o destino de seu filho. Agora sabendo que Barry Allen precisa de ajuda na Terra Ômega, o presidente Superman rapidamente chama o resto da Justiça encarnada para a ação, e ordena que chamem todos os reforços para uma expedição à Terra Ômega, incluindo a Liga da Justiça da Terra Zero. Entretanto, surpreendentemente, nesse momento o Maquinário ataca o Batman Thomas Wayne com uma explosão de energia. Os heróis perguntam o que ele está fazendo, no que ele também acaba atacando a Justiça encarnada. O Capitão Cenoura pergunta o porquê de ele estar fazendo isso, e é aqui que ele revela que sua Terra, a Terra 8, foi invadida por uma realidade alternativa anos atrás. Eles tentaram lutar a guerra em segredo, uma clara referência às guerras secretas da Marvel, mas seus heróis perderam a batalha. Por anos, ele se perguntou por que isso aconteceu, e todos os sinais apontam para a Terra Zero. Por isso, ele decidiu que todos os mundos do multiverso devem ser mantidos separados e montou uma equipe interdimensional de vilões que sentem o mesmo. Para garantir que não haverá mais cruzamento entre os mundos, essa equipe deve fazer sacrifícios para corrigir uma grande injustiça. Maquinário berra que essa é a equipe da qual ele secretamente sempre fez parte. E chama essa equipe de Injustiça Encarnada, em contraposição à equipe do presidente Superman. Essa equipe é composta por uma versão do Senhor Destino parecida com a que havia nos anos 90, um Coringa Lanterna Amarelo, o Magol da Terra, 22, o Super do Wednesday da Terra, 45, o próprio Maquinário, da Terra, 8, o Doutor Silvana da Terra, 5, a Supermulher da Terra, 3 e Lady Quark, da Terra, 48. Nesta edição, vimos a Corporação Infinito e o Roy Harper se unindo, o diretor Bones e a agente Chase finalmente chegando à Terra Ômega, e ao mesmo tempo, descobrimos que o Maquinário traiu a Justiça Encarnada e se aliou a uma nova equipe, chamada de Injustiça Encarnada. Todos os membros da Injustiça Encarnada odeiam a Terra Zero, e na próxima edição, provavelmente descobriremos o porquê de essa equipe ter sido formada. Edição 5. A edição começa com algo que aconteceu alguns dias atrás. O Pirata Psíquico revela a alguém que ele era da Terra 2 original, antes da crise nas Infinitas Terras. Depois da crise, a Terra 2 deixou de existir e foi substituída por uma nova Terra, mas ele ainda tinha as lembranças do que aconteceu. No entanto,
As pessoas da Terra Zero mantiveram preso por anos no asilo Arkham em vez de ajudá-lo, e é aqui que descobrimos que ele está falando isso a pessoas de várias outras terras que logo se tornariam a injustiça encarnada. Ele diz que, toda vez que há uma crise, alguém termina ferido ou um mundo termina ferido, mas os heróis da Terra Zero sempre celebram a vitória e não se dão conta do que estão perdendo. Para que isso não aconteça novamente, Darkseid está oferecendo um acordo. Em troca de seguir à risca algumas simples instruções, o vilão protegerá seus mundos da crise que se aproxima. Provavelmente era desse acordo oferecido por Darkseid que o diretor Bones estava falando na edição anterior. A cena corta de volta ao presente na Terra Ômega, onde a agente Cameron Chase sai de uma das arcas transportadoras e fica chocada com o que vê. É aqui que vemos o diretor Bones com seu traje clássico de supervilão. Ele está muito irritado com a agente Chase, dizendo que ele fez de tudo para salvar a Terra Zero, mas que ela estragou tudo e os condenou à morte. Ele revela que o trato com Darkseid era entregar vários heróis que, apesar de agora pertencerem à Terra Zero, originalmente apareceram na Terra 2 original. Esses heróis têm energia multiversal residual dentro delas, e essa energia será usada de alguma forma por Darkseid para manter as terras a salvo. Por isso os membros da Corporação Infinito e da Sociedade da Justiça estavam sendo sequestrados. É nesse momento que o Lanterna Verde Alan Scott e seu filho Manto Negro saem daquela mesma arca e partem para cima do diretor Bones, exigindo saber onde está sua filha. Bones diz que nem sabia que Jade seria levada. Como o Lanterna continua pressionando, Bones ameaça usar o seu toque venenoso de cianeto, mas nesse momento a Jade aparece e usa seus poderes para nocautear o diretor Bones. E aqui há 2 reencontros. O primeiro é o reencontro familiar com a Jade abraçando seu pai e seu irmão, e segundo Lanterna Verde encontrando os outros membros da SJA. Mas nem tudo são flores. Os heróis encontram Barry Allen correndo em uma grande turbina e não fazem a mínima ideia de para que isso serve. Enquanto isso, Roy Harper continua procurando sua filha e a agente Chase fica bem surpresa ao vê-lo vivo. E aqui temos outra revelação: Extractor é, na verdade, a agente Cameron Chase da Terra 2 original, que existia antes da primeira crise. Ela foi morta na primeira crise, mas quando o multiverso foi restaurado recentemente, ela também acabou voltando à vida, o que significa que ela também tem energia multiversal dentro de si. Nesse momento, o pirata psíquico aparece e explica aos heróis que eles usaram Barry porque ele foi a primeira pessoa que viajou de um mundo para outro, abrindo o multiverso e permitindo que Darkseid acesse o poder para controlar todos os mundos no multiverso. Mas acontece que a Sociedade da Justiça pretende deter seus planos. Inclusive, a Poderosa ainda tem assuntos inacabados com o pirata psíquico, recordando de quando ele a torturou mentalmente na crise infinita. É aí o vilão abre um portal e convoca a Injustiça Encarnada, junto com os membros presos da Justiça Encarnada. E então uma batalha se inicia, com o Lanterna Verde e a Jade usando seus poderes para criar projeções dos outros membros da SJA, e a Poderosa encara o pirata psíquico, mas antes ela vai ter que lidar com os demônios das sombras do Antimonitor. Há várias cenas de lutas muito empolgantes aqui. Uma delas mostra que, para enfrentar o Coringa Lanterna Amarelo, Alan cria uma projeção de um Batman, e enquanto todos lutam, o Flash continua na ilusão de que, para salvar o mundo, ele deve continuar correndo. À medida em que a luta continua, os vilões começam a dominar os heróis até que o presidente Superman vê a Superwoman da Terra, Trace, se divertindo ao machucar a Pantera Yolanda Montes. Isso o deixa muito furioso, tanto que imediatamente ele se liberta de suas correntes, e querendo acabar com tudo isso, ele voa em direção à turbina para acordar Barry. No entanto, o Homem de Aço é parado por Maquinário, que diz que o pirata psíquico tem razão. Para o ex-herói da Terra 8, a Terra Zero é um perigo para o multiverso, já que toda a crise se origina na Terra Zero e ele usa Barry como exemplo, já que o velocista voltou no tempo para salvar sua mãe, criando uma nova realidade e também causando rachaduras na história da Terra Zero. Ele diz que todos sabem disso, mas o que poucos sabem é que a criação dessa nova realidade, chamada de Flashpoint, também causou rachaduras nas realidades de outros universos. Nessa hora, Maquinário ataca o presidente Superman com sua única fraqueza, que é a metanita. A metanita é como se fosse a kryptonita da Terra. 23. Maquinário diz que quer se vingar pessoalmente de 2 pessoas, de Barry, que criou o Flashpoint, e de Thomas Wayne, que é o último sobrevivente dessa realidade.
É ele quem mandou sequestrar Thomas, para que ele pudesse torturá-lo até satisfazer sua sede de sangue. É nessa hora que vemos correntes de energia escura emergindo da superfície do planeta, prendendo os heróis e se estendendo pelo espaço enquanto as outras terras do multiverso aparecem no céu com essas correntes provenientes da Terra Ômega para isolar todos os mundos uns dos outros. Dessa forma, não haverá mais viagens multiversais nem conexões entre os mundos e o multiverso irá desacelerar até um estado de entropia com todos os heróis presos. O pirata psíquico vai falar com Roy Harper, o Lanterna Negro, e revela a ele que o anel negro que ele está usando não é da Terra Zero. Ele diz que o anel seria uma coisa muito mais sombria, disfarçada. Ele diz que Roy foi escolhido porque ele tem um histórico de se deixar dominar pelo seu lado sombrio. O vilão também o aconselha a aceitar o acordo que Darkseid propôs a todos os vilões reunidos ali. Dessa maneira, a Terra Zero e sua filha ficariam a salvo. Nesse momento, Roy sorri e diz que, agora que sabe que Lia está a salvo na Terra Zero, ele pode usar seus poderes para ajudar os heróis. Ele cria construtos que libertam os heróis das correntes negras. Enquanto o poder do anel volta a transformar Roy em zumbi, ele pede aos heróis que salvem o multiverso e sua filha. A vitória dos heróis parece assegurada, mas nesse momento, através de um tubo de explosão, surge Darkseid. Ele diz que agora é tarde demais para qualquer batalha. Agora, qualquer conflito só o deixará mais forte e as barreiras multiversais já foram criadas. O Senhor de Apocalipse segura o Roy Harper, já transformado em zumbi, em uma corrente negra e diz que, com o Lanterna Ômega a seu lado, ele agora controla tudo. E é dessa forma que termina a edição. Todos os plots convergem para este plot principal na Terra Ômega. Parece que Darkseid está muito mais poderoso e nem mesmo todos os heróis unidos conseguirão vencer esse vilão. A próxima edição trará a conclusão desta história. Edição 6. Esta é a última edição desta saga. Ela começa na Terra Ômega, onde vemos a Justiça encarnada e a Sociedade da Justiça batalhando contra as forças de Darkseid. E temos a confirmação do próprio Darkseid que, após a restauração do multiverso, todas as suas encarnações passadas se fundiram, tornando-se a versão definitiva de si mesmo. Por anos, ele sempre tentou controlar o multiverso através da equação antivida, mas agora ele encontrou algo mais poderoso, e assim que o Flash abrir o multiverso, ele terá acesso a esse grande poder, e para controlá-lo, ele vai precisar do Roy Harper, que é o Lanterna Ômega. Jade e Manto Negro chegam para resgatar Roy, que está aparentemente perdido para o poder das trevas, enquanto a Jade compra tempo para seu irmão, o Manto Negro, que usa seus poderes e sua própria experiência para ajudar Roy a se libertar da escuridão e então, novamente o Roy volta ao normal, muito grato por estar vivo. Enquanto isso, o presidente Superman tenta alcançar a grande turbina para libertar o Flash. No entanto, ele é interrompido pelo maquinário, que golpeia o Homem de Aço. Batman logo aparece e o maquinário, cheio de rancor guardado, começa a dar uma surra em Thomas, jurando que vai matá-lo e depois disso vai destruir a Terra Zero. Thomas, mesmo muito machucado, fala o nome de praticamente toda a Batfamília, prometendo que vai fazer de tudo para protegê-los e toda essa surra que ele levou, na verdade, era uma distração para o Superman conseguir se recuperar e derrubar o ex-herói com apenas um golpe. Daí, após agradecer e levantar o Batman, o presidente Superman voa até a turbina e mesmo após os apelos do pirata psíquico, ele a destrói completamente. Com isso, uma gigantesca explosão acontece e Belry desaparece na explosão. O lado bom é que as correntes que prendiam os outros mundos foram todas destruídas e o anel de Lanterna Negro do Roy saiu do dedo dele e foi para a mão do Darkseid. Roy fica muito feliz, acreditando que está livre, mas o Darkseid diz que todos eles estão condenados. Segurando o suposto anel de Lanterna Negro, ele diz que o anel ficou em silêncio, o Flash desapareceu e a rachadura do universo está perdida. Darkseid culpa o pirata psíquico que, nesse momento, foge, alegando que ele é necessário em um outro evento. Maquinário, entretanto, apela a Darkseid. Ele afirma que eles ainda podem encontrar uma rachadura no multiverso, encontrar o Flash e consertar a turbina. Ele exige que Darkseid não os abandone, porque ele pode consertar tudo o que deu errado. No entanto, o soberano de Apocalipse simplesmente o executa com sua nova sanção Ômega, que agora possui uma cor negra.
Ao ver que Darkseid matou o maquinário, o presidente Superman fica muito revoltado e parte para cima do vilão. Mas o vilão diz que a batalha de hoje acabou e novamente usa seu poder, mas não para matar os heróis. Ele simplesmente os teletransporta de volta para de onde eles vieram. Assim que a Justiça Encarnada surge em sua nave, o presidente Superman chama todos os membros da Justiça Encarnada para procurar o Flash e a rachadura do multiverso. Eles precisam encontrá-los antes do Darkseid. É aqui que tem uma nota dizendo que essa história continuará na HQ Liga da Justiça Encarnada. A cena corta para uma base do DOI na Terra Zero, onde vemos a agente Cameron Chase e Roy Harper se encontrando e colocando em dia suas informações. A agente Chase conta que ela é a nova diretora do DOI e que a SJ voltou para casa em segurança. Aparentemente, não houve nenhum dano ao contínuo espaço-tempo, mas a Terra Ômega desapareceu de todos os sensores. Ela está escondida, e o ex-diretor Bones também está desaparecido. Roy pergunta a Cameron como o diretor Bones a convenceu a entrar para o DOI. E ela revela que ele mostrou várias versões alternativas dela ao longo do multiverso. E isso a fez questionar tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma. Já quanto a Roy, o que ele mais quer é encontrar sua filha. Mas antes disso, ele contará para seus amigos que ele está vivo, tentando recuperar sua vida. De volta à Terra Ômega, Darkseid diz que os heróis pensam que venceram, mas eles não fazem ideia do que libertaram hoje. Então, vemos que a Extractor também se aliou ao Darkseid, mas primeiro ela quer saber por que o vilão não matou os heróis. Darkseid responde que não os matou porque todos os heróis do multiverso desempenharão um papel nas guerras vindouras, assim como sua família também terá. É aqui vemos a primeira aparição nessa nova fase da DC do Lobo das Estepes do Dizada, do Caliba, da Grael e da Vovó Bondade, e não só isso. Darkseid revela que a Terra Ômega não é um mundo, como todos pensam. Ela é um pedaço de um inimigo em repouso dormindo desde a primeira crise, mas que logo vai acordar. O vilão também revela que o tal grande poder que ele está procurando na Terra Ômega também é cobiçado por outros vilões poderosos, incluindo o Mão Vazia, o Homem Invertido, o Eclipso e o Necro, mas no fim das contas, será ele que irá controlar o que ele chama de a Grande Escuridão. No quadro em que ele diz isso, vemos uma grande escuridão se movendo, se tornando cada vez maior. O que ela significa exatamente, não é dito. Mas se até seres poderosos como deuses a cobiçam, ela deve significar um grande poder destrutivo e maligno. Por último, em um lugar desconhecido, vemos Barry Allen despertar da ilusão e perceber o que está acontecendo. Ele para de correr para tentar contato com a Justiça Encarnada e a Liga da Justiça, no entanto ele fica bem surpreso com o lugar onde ele parou. Barry lembra de já ter visitado esse mundo quando ele morreu na primeira crise, e é aqui que descobrimos que ele está no Multiverso 2. Esse multiverso é o multiverso pré-crise, que foi destruído pelo Antimonitor. Uma pessoa misteriosa conta esse fato para o Flash. E esse alguém é ninguém mais, ninguém menos, que o próprio Pária, o herói que testemunhou a morte de infinitas terras. O Pária também lembra que o Antimonitor destruiu o multiverso na crise nas infinitas terras. Alexander Luthor, o filho de Lex Luthor da Terra 3, tentou criar um mundo perfeito na crise infinita e o Darkseid tentou controlar tudo na crise final, mas todos eles estavam errados, e agora ele encontrou o caminho certo. Daí, ele toca em Barry dizendo que é hora de deixar o verdadeiro multiverso viver e o transporta para uma dimensão de bolso. Barry está agora em um novo mundo, chamado de Terra Flash, onde vemos Barry em uma mesa de jantar com sua mãe, com sua esposa Iris e seus dois gêmeos, bem como um jovem Wally West, vestido como Kid Flash, Jay Garrick e um menino negro no colo do Flash, provavelmente uma versão bebê do Wallace West dos Novos 52. A cena corta para o rosto de Pária, que diz que não apenas o Flash, mas todos serão felizes daqui por diante, não importando o preço a ser pago para que isso seja alcançado. O que parece é que ele enlouqueceu depois de tantas tragédias e tanto isolamento, e que ele tem acesso a um poder que lhe permite criar mundos. Provavelmente, ele será o pivô de uma nova ameaça ao multiverso. Uma nota diz que essa história continuará em 2022. E assim termina a última edição de Fronteira Infinita. Muitas bases foram estabelecidas aqui, bem como duas grandes ameaças ao multiverso, Darkseid e sua busca pelo misterioso poder da escuridão,
E pare sua obsessão em fazer com que todos sejam felizes, mesmo que isso destrua o atual multiverso. Isso para não falar do pirata psíquico, que foi teleportado para um lugar misterioso, por um benfeitor misterioso, para cumprir uma missão desconhecida. E várias outras questões menores, como a existência do grupo de vilões Injustiça Encarnada, as políticas xenofóbicas dos mundos em relação a visitantes de outros universos e várias outras coisas. Na minha opinião, esse arco foi um excelente ponto de partida para várias histórias interessantes. É claro que as histórias somente serão boas se forem escritas por bons escritores, mas excelentes sementes foram plantadas. É de dar esperança em relação ao futuro da DC. E esse foi nosso vídeo com a história completa de Fronteira Infinita. Se gostou, por favor se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima!